Seja bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e agora vamos falar da 21ª semana de gestação. Então, acompanhe esse vídeo até o fim para saber tudo o que acontece com você e com seu bebê nessa semana de gravidez. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, já se inscreva neste canal, clica no botão vermelho logo aqui abaixo e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo desta série ou outros vídeos que eu postar por aqui. Então vamos lá. Parabéns, mamãe! Você já chegou na segunda metade da sua gestação. Em poucas semanas, você já entrará no terceiro e último trimestre da sua gravidez. E aí, como você está? Já está ansiosa para conhecer e pegar o seu bebê no colo? Eu imagino que sim, né? E o que acontece com o seu corpo nesta semana de gestação? Agora, a fase mais complicada de adaptação já passou por completo. Com 21 semanas de gravidez, a mamãe se sente plena em ver sua barriguinha crescendo e sentindo seu bebê se mexendo serelepe da vida no seu útero. O médico que acompanha o seu pré-natal provavelmente vai pedir exames de sangue do segundo trimestre da gestação, pois é muito bom ver como anda a sua saúde, não é mesmo? Importante, sempre peça a ele que faça exame de urina, porque para evitar a infecção urinária, que é bem frequente nesse período da gestação, ele é muito importante. O seu útero, ele já está entre 1 e 2 centímetros acima do umbigo. Provavelmente você ganhou entre 4 e 8 quilos até agora, mas não se preocupe se for um pouco a mais ou um pouco a menos, desde que você tenha uma alimentação balanceada e um bom acompanhamento médico. Até essa fase, o seu útero já cresceu muito comparado ao seu tamanho normal. Com 21 semanas de gestação, a sua barriga já está arredondada e contuda. Porém, é bem comum ouvir a mulher nessa fase questionando sobre o tamanho da sua barriga e se ela não está muito pequena. Lembre-se que cada gestação tem um desenvolvimento diferente e também tamanho da barriga não define saúde do bebê e muito menos tamanho e peso dele. No final do dia, você poderá sentir os pés inchados, principalmente se o dia for quente. Sempre que possível, coloque os pés para cima. Caso você trabalhe sentada, um suporte para os pés ficarem mais altos poderá ajudar bastante. A prática de atividades físicas auxiliam também no controle desse inchaço e de retenção de líquidos. Converse com seu obstetra e veja se você está liberada para fazer algum esporte indicado para gestantes. Nesta fase, é comum também o surgimento de corrimentos vaginais, mas desde que esses corrimentos não tenham odor forte e nem coloração diferente, você não precisa se preocupar. Os seus seios provavelmente não irão mais crescer durante a gestação, mas sim, ao iniciar o aleitamento materno, eles ficarão ainda maiores. Tenha certeza de estar usando sutiã ou top confortável e que forneça suporte para os seus seios. Isso é muito importante. Os seus mamilos, eles estão mais proeminentes e as auréolas mais escuras e maiores. E aí, você já está dormindo de lado? A barriga crescerá cada vez mais e será mais confortável de dormir de lado. E melhor ainda se for do lado esquerdo, porque assim a veia cava ficará livre para circular o sangue para o seu coração e aumentará a oxigenação para os seus órgãos e do seu bebê. Colocar um travesseiro ou almofada entre as pernas ajudará ainda mais a encontrar conforto para dormir. Você já percebeu que basta deitar para dormir que o seu bebê começa a fazer uma bagunça na sua barriga? Algumas pessoas dizem que ele já está treinando a mamãe para as noites de sonos mal dormidas que acontecerão após o nascimento. É difícil conseguir dormir quando um acrobata está dentro da sua barriga, então tente se distrair com coisas leves para relaxar e descansar enquanto o bebê não chega. Beber um pouco de leite morno, ler um livro, água com açúcar ou até um programinha bobo na televisão pode ajudar você a pegar no sono.
A maior novidade dessa semana para mamães e papais é que alguns estudos indicam que, à medida que a barriga cresce, o apetite sexual também aumenta. Aproveite para descobrir posições confortáveis e aumentar a intimidade com seu parceiro. O sexo na gravidez é super saudável, porém converse com seu médico, porque em alguns casos de gravidez de risco, o sexo poderá ser contraindicado. Se você tem uma gravidez de risco, então capriche nos carinhos para manter o relacionamento com seu parceiro íntimo e feliz. E nessa 21ª semana de gestação, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? O seu pequenino já está medindo cerca de 18 centímetros da cabeça até o bumbum ou 23 centímetros da cabeça aos pés e pesa cerca de 300 gramas. Como você pode observar, o ganho de peso é bem evidente e continuará assim até o parto. Com 21 semanas de gravidez, já entramos no 5º mês de gestação e o seu principal desenvolvimento dessa semana é o dos ossos. O cérebro e os músculos já estão trabalhando em sincronia e isso quer dizer que os movimentos passam a ser intencionais. Isso significa que você sentirá chutes e socos mais fortes e firmes aí na sua barriga. Caso você fique em uma posição desconfortável para o bebê, ele começará a se mexer e empurrar até encontrar uma posição confortável para ele. A face do seu bebê está toda formada e ele já tem atitudes de bebê, tais como chupar os dedos, dormir e acordar como um recém-nascido. E até mesmo seus soluços já podem ser sentidos pela mamãe. Fique tranquila quanto aos pulinhos que você sentirá cada vez mais na sua barriga. Os soluços, eles também são importantes para o desenvolvimento respiratório e digestivo do seu bebê. Apesar do intestino delgado já estar formado desde o 2º mês de gestação, o intestino grosso se formou por completo nesta semana. Isso quer dizer que o seu aparelho digestivo está completo e o líquido amniótico que seu neném está deglutindo há algumas semanas tem os açúcares absorvidos pelo seu pequeno organismo e seus restos estão se acumulando no intestino grosso. Dessa forma que é formado o mecônio, que será eliminado nas primeiras fezes do seu bebê. As suas pálpebras começam a abrir lentamente e logo ele estará pronto para ver o mundo aqui fora. Seu coração está crescendo e batendo cada vez mais forte, que já é possível ouvi-lo num estetoscópio. Outra coisa que é familiar ao bebê depois do nascimento é o som das batidas do coração da mamãe. O bebê com 21 semanas de gestação é capaz de ouvir o som da sua voz e até mesmo já pode reconhecer. Os bebês amam ouvir a voz dos papais quando estão dentro da barriguinha. A voz masculina, ela atravessa com mais facilidade todas as camadas que envolvem o bebê, útero e líquido amniótico, e assim faz com que ele reconheça a voz do papai, vovô ou de tio mais rapidamente depois do nascimento. Seus vasos sanguíneos estão totalmente nítidos sob a pele, que ainda é rosada e transparente. O seu pequeno corpo ainda não possui muita gordura, o que se modificará nas próximas semanas. Seu bebê, ele começará a acumular gordura para utilizar como fonte de energia e também suportar a temperatura após o nascimento. O ultrassom morfológico, apesar de não ser obrigatório, é muito importante e deve ser realizado no 1º e no 2º trimestre de gestação. O do 2º trimestre deve ser realizado da 20ª à 24ª semana de gravidez. Na descrição desse vídeo e no card aqui acima, eu vou deixar para você um link de um vídeo em que eu explico tudo sobre o ultrassom morfológico. Então, no final desse vídeo, já clica no link e vai direto para esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. E com relação à sua alimentação, o que você deve fazer? Com 21 semanas, seu apetite está indo muito bem e com isso o controle do que você ingere é de extrema importância.
já que tudo que você come serve para nutrir você e o seu bebê. Alimentos cheios de açúcar e gordura não fornecem nenhuma ação benéfica, pelo contrário, eles ajudam no acúmulo da gordura no corpo, além do ganho de peso excessivo, isso quando não altera o nível de colesterol. Por isso, tome cuidado com o que você come nessa fase. Que o peixe é um alimento rico em gordura magra e nutrientes que auxiliam no desenvolvimento cerebral, você já deve saber. Mas você sabia que a baixa ingestão de peixes na gravidez está associada à depressão pós-parto? Pois é, cuide de você e do seu pequeno ingerindo peixe 2 vezes por semana. Vale atum em lata, salmão, linguado, crustáceos, sem dúvida, o melhor é o salmão selvagem, que possui a melhor fonte de ômega 3. Para garantir que você não esteja ingerindo as substâncias tóxicas dos salmões criados em cativeiro, retire a pele e limpe. Depois, cozinhe bem antes de comer. Dessa forma, a maior parte dessas substâncias que ficam acumuladas na pele e abaixo dela serão eliminadas. E vamos agora às dicas para esta semana. A atividade física na gestação é recomendada não só para controlar o ganho de peso, mas também para controlar a ansiedade, fortalecer os músculos para suportar as transformações da gravidez e se preparar para o dia do parto. A yoga é uma das atividades indicadas. Procure dedicar alguns momentos do seu dia para curtir a sua gravidez. Nem sempre é fácil lidar com a irritabilidade, listas de exames, consultas, enxoval, enfim. Lidar com tudo isso nem sempre é uma tarefa fácil. Procure atividades que você possa dedicar somente a você e ao seu filho, sem precisar dividir esse momento com mais ninguém ou somente com quem você realmente deseja. Uma caminhada leve, nadar, pilates, yoga e meditação são atividades leves que farão seu corpo liberar endorfina, trazendo mais leveza para você. E antes de dormir, tire uns minutinhos para passar um hidratante em sua barriga com movimentos suaves e aproveite para se conectar com seu bebê. Converse, cante, dance e desfrute desse momento tão especial e gratificante que é gerar um filho. Você já está pensando no enxoval? Antes de sair comprando móveis, roupas, carrinhos e demais artigos para a chegada do seu bebê, não se esqueça de que um planejamento financeiro é necessário para garantir não só a sua tranquilidade, quanto também a sua saúde financeira e a de sua família nos próximos anos. Faça uma lista de artigos necessários, tanto para o quarto, tipo reforma, móveis, quanto para o transporte, tipo cadeirinha para o carro, carrinhos e também de vestuário. Converse com amigos que já tenham filhos para evitar exageros. Essa lista pode parecer fácil, mas certamente tomará um bom tempo e neurônios. Após a conclusão da lista, é hora de fazer as contas e decidir se o enxoval será comprado no Brasil ou no exterior, bem como as lojas e artigos que não podem faltar em suas compras. A ansiedade deve estar atrapalhando as noites de sono essa semana. Gestantes já ficam mais sensíveis do que o normal e as preocupações dobram de tamanho até com coisas bem insignificantes. Tente relaxar, curtir o momento e fazer uma coisa de cada vez. Afinal, você está vivendo um momento único e mágico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe logo abaixo nos comentários se você tem alguma dúvida que eu vou te responder. Também te convido a visitar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br, porque ele está recheado de muito conteúdo para você. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!